Olá, o programa Academia já está no ar. Hoje vamos falar sobre o auxílio reclusão, um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que está preso. Você consegue imaginar o impacto social de uma família desamparada financeiramente quando quem sustenta a casa é preso? Um desses problemas é a evasão escolar dos jovens da família que sofrem esse impacto. Eles precisam largar a escola para trabalhar. O trabalho que vai ser aqui discutido faz uma análise a partir da situação de quase 200 presos do Distrito Federal que deviam pensão alimentícia aos filhos. A dissertação é do mestre em Direito José Henrique Ferreira Bona. A proteção social do preso civil na concessão do auxílio reclusão no ambiente carcerário do Distrito Federal. Dissertação apresentada à banca examinadora do Programa de Mestrado Profissional em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios do Instituto de Educação Superior de Brasília, como exigência parcial para obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação do professor doutor Paulo José Leite Farias. Mais de 30 mil famílias receberam em 2019 o auxílio reclusão. São cerca de R$ 1.000 mensais que fazem toda a diferença na vida de famílias de presos no país. Um direito constitucional e importante que tem como principal objetivo a proteção social dos familiares do presidiário. Apesar da família, grande parte das vezes, não ter qualquer vínculo com um delito, ela acaba sofrendo com rótulos e preconceitos de conhecidos. Para debater este assunto com a gente, participam do programa o mestre em Direito, Estado e Constituição, Eduardo Xavier Lemos. E o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui para mais essa discussão aqui no Academia. E eu já peço ao professor Bona que faça uma exposição inicial para que o espectador em casa possa entender do que a gente vai falar aqui pela próxima meia hora. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Olá, o meu trabalho fala sobre a proteção social do preso civil no sistema carcerário do Distrito Federal. O referido trabalho foi desenvolvido na Divisão de Controle e Proteção de Presos, DCCP, da Polícia Civil do Distrito Federal, local em que todos os presos do DF passam antes de descer para o sistema carcerário. O trabalho foi desenvolvido buscando identificar os problemas na concessão do benefício auxílio reclusão ao preso civil e foi desenvolvido pelo motivo da ausência material para as famílias dessa espécie de preso, bem como aos próprios presos. É interessante frisar que o benefício auxílio reclusão é um benefício previdenciário e não um benefício assistencial. O trabalho foi sistematizado da seguinte forma. Primeiramente, foi feito um breve conceito sobre o benefício, depois contextualizei historicamente o benefício, trouxe a relação do benefício na Constituição Federal e ainda analisei o impacto que esse benefício, se efetivado, ia trazer aos cofres do INSS. E, por fim, fiz uma pesquisa de campo, certo? De forma análise qualitativa e quantitativa dos dados, buscando tanto doutrina, jurisprudência e pesquisa de campo, como já foi falado, em entrevista contextualizada e padronizada com 185 presos que se encontravam recolhidos na DCCP. Perfeito, Bona. Bom, eu queria começar aqui para a gente dar o pontapé inicial, perguntando quais são os principais motivos ou o que influencia na não concessão desse benefício a esse preso civil. O senhor conseguiu levantar isso? Então, é bastante interessante analisar que, desde o início da minha pesquisa, que foi realizada em março de 2018, não tinha sido emitida uma única certidão judicial, ou certidão de cárcere. E a certidão é um dos requisitos obrigatórios para a concessão desse benefício. Logo, durante a pesquisa, foi analisado e buscado que a falta de informação desses presos era um motivo da não busca desse direito. Tanto é que, a partir do momento que foi dado início à pesquisa e as orientações aos presos, estes começaram a buscar referidas certidões a fim de buscar o seu direito. Então, basicamente, é a falta de informação
E aí, naturalmente, essas certidões elas não são emitidas. Basicamente é isso, né? Mas a partir da informação, os presos começaram a fazer isso. Isso, com certeza. O principal fator é a falta de informação, seguido da burocratização do INSS. Porque, no decorrer da pesquisa, até a presente data, nenhum único pagamento do benefício foi realizado a um preso civil. Tá certo. Bom, vamos começar então a primeira rodada de questões. Eu convido aqui o doutor Eduardo para fazer essa primeira questão. Albona, por favor, fique à vontade. Seja muito bem-vindo, viu, Eduardo? Obrigado, Matula. Queria agradecer à TV Justiça pelo convite. Fico muito feliz de participar mais uma vez do Academia. Queria parabenizar o Bona pelo excelente trabalho, uma excelente dissertação, muito complexa na sua realização, uma pesquisa empírica, mas sem abandonar o preceito teórico, com bastante complexidade bibliográfica e com quase 200 entrevistas. Nesse sentido, o elogio à sua dedicação e à sua orientação. Bom, a minha pergunta ela diz respeito ao senso comum. Então, no que toca o auxílio reclusão, nós trabalhamos com um grande preconceito social. E trata exatamente do seu primeiro capítulo, onde você aborda uma série de autores, inclusive pesquisas, citando referências bibliográficas, que tratam do auxílio reclusão, inclusive com jornalistas, que não nos cabe ressaltar, mas tratando do auxílio reclusão como algo tratado pejorativamente pelo senso comum. Em que sentido você acha importante, e você achou importante tratar na sua dissertação, a relevância do auxílio reclusão como algo importante, como um direito, e por que o senso comum, ou por que você pensa que o senso comum entende que o auxílio reclusão não é um direito para os reclusos? Bastante complexo a resposta. Por quê? Infelizmente, a sociedade brasileira ela não tem informação da complexidade desse benefício para as famílias dessa espécie de preso. Se analisarmos aqui de forma concreta, chegamos ao ponto de, simplesmente, o quantitativo de pessoas que conhecem o benefício e sabem realmente a finalidade desse benefício é em torno de uns 60% da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira hoje entende que o auxílio reclusão é concedido a todos os presos, que é um equívoco. O auxílio reclusão não é concedido a todos os presos. Ela é concedida apenas, o auxílio reclusão é concedido apenas para aqueles presos que são segurados da Previdência Social. Então, o auxílio reclusão, ele tem a similitude de um seguro de carro. Vamos analisar aqui de forma bem simples. O seguro de carro, você paga o seguro, você tem direito. O auxílio reclusão é na mesma lógica. Você paga, você tem direito. Contudo, tem muitos mais requisitos a serem exigidos a fim de que esse benefício seja pago a essa espécie de preso. Agora, interessante também frisar que a sociedade como um todo, ela entende que o auxílio reclusão é um incentivo à criminalidade. E não é bem isso. Na realidade, o auxílio reclusão, ele busca suprir um risco social que os presos têm. E aí, o auxílio reclusão, ele supre a carência alimentar das famílias dessa espécie de preso. Então, o auxílio reclusão, ele tem um caráter alimentar. Ele simplesmente mitiga a necessidade, a precariedade de diversas famílias do Brasil. Então, isso é a importância do auxílio reclusão a nível de Brasil. Quer dizer, vai receber o auxílio reclusão aquele preso que já contribuía com a Previdência anteriormente. É isso, né, que a gente está falando? Isso e ele mesmo. É que vai ter o direito ao auxílio reclusão. Na realidade, é outro equívoco que acontece no conceito de auxílio reclusão. Quem recebe não é o preso, é a família do preso. Então, é importante frisar que o auxílio reclusão, ele é buscado a fim de diminuir, na realidade, aquele princípio do mínimo existencial, fornecer o mínimo que uma família necessita a fim de sobreviver com dignidade, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, é bastante interessante frisar que o benefício é para a família do preso. Os beneficiários são justamente aqueles membros da família, a esposa, o filho,
quiçá o irmão, se dependente economicamente daquele preso. É muito importante a gente colocar isso aqui, né? Porque isso, a gente sabe que existe um preconceito muito grande das pessoas acharem, mas ainda está pagando para o preso alguma coisa, né, professor? Bom, eu quero pedir agora, professor Washington, por favor, faça uma questão, seja muito bem-vindo mais uma vez à academia, viu? Muito obrigado, Natulo, muito obrigado meus colegas que estão aqui juntos discutindo esse tema. E, Bona, parabéns, parabéns mesmo pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho, não só, como frisou o nosso colega aqui anteriormente, porque é muito difícil a gente encontrar uma dissertação no direito que faça uma pesquisa de campo. E essa é uma coisa que nós temos que trabalhar no direito cada vez mais. E aí você merece total parabéns por isso, por ter ido lá na situação específica e buscado entender a realidade. E a gente não pode esquecer nunca que o direito é uma ciência social e ele só tem sentido quando ele está sendo analisado junto à sociedade. Parabéns mesmo por isso. Agora, eu queria entender qual foi o motivo de você, ao definir o escopo da tua pesquisa, você trabalhar exatamente aquela prisão civil. Todos nós sabemos que nós temos a prisão, principalmente no caso de débitos, né, de pensão alimentícia, que é a única permitida, a única prisão civil permitida, que foi o caso, o objeto específico da tua pesquisa. Quando, na realidade, se a gente for olhar a lei diz claramente que o auxílio reclusão é devido para quem tem pena de reclusão e não está recebendo os seus valores, não está recebendo o seu salário. Qual foi o motivo, porquê, e até explica um pouquinho mais isso para a gente. Obrigado pelas palavras colocadas pelo senhor e bastante interessante a indagação feita. O que é que acontece? Durante a pesquisa, eu iniciei o meu mestrado e simplesmente na época, eu estava trabalhando na DCCP. E na minha convivência com os presos e com as famílias desses presos, eu notei a precariedade material que tanto os presos quanto a família tinham em relação a esse benefício. Então, assim, era muito carente a carência econômica era enorme. Então, assim, existia necessidade de uma busca de alguma solução a fim de suprir essa carência material que esses presos e essas famílias tinham. E aí trouxe essa ideia para o meu orientador, que eu quero agradecer aqui ao Dr. Paulo Leite, que me apoiou e me orientou nessa pesquisa. E eu trouxe a ideia para o Dr. Paulo e o Dr. Paulo abraçou essa ideia. E eu dei início a essa pesquisa, buscando descobrir o porquê que aquela carência material não era suprida com esse benefício, com o benefício do auxílio reclusão. E é interessante atentar que o benefício, ele busca suprir as lacunas sociais que o Estado, em tese, não cobre. Então, o auxílio reclusão, ele tem certos requisitos que devem ser observados. Dentre eles, a baixa renda. Então, se a pessoa é baixa renda, ele já tem uma previsibilidade de carência. E existe a necessidade da busca desse direito a fim de suprir essa carência. Outro fator interessante é que o preso, no momento que ele está sendo amparado por esse benefício, você retira aquele cunho de pena psicológica, porque o preso ele está sendo protegido, sua família está protegida, então ele está mais tranquilo a fim de cumprir aquela pena. Então aquele cumprimento de pena ele está mais tranquilo psicologicamente, pois sabe que sua família está amparada, sem necessidade, sem passar necessidade e nem possível busca de crimes, a fim de suprir a carência alimentar. Isso deve ser muito importante quando a pessoa está presa, né? Imaginar como é que está a família lá fora. Bom, eu peço a licença aos senhores, ao nosso expositor, aos nossos convidados. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique conosco aqui no Academia. É já já. Estamos de volta com o programa Academia. Hoje discutimos aqui o auxílio reclusão,
um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que está preso. A dissertação é do mestre em Direito José Henrique Ferreira Bona. Estão aqui com a gente o mestre em Direito, Estado e Constituição, Eduardo Xavier Lemos, e o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa. Bom, e a gente retoma então com uma nova questão. Por favor, fique à vontade, Eduardo. Bona, no teu terceiro capítulo, derradeiro, você trata de dados muito interessantes. Um desses dados vai tratar sobre a questão do quantificante salarial dessas pessoas reclusas, né? E que toca que desses 186 reclusos, 174, mais ou menos 174 deles, só 12 que não, eles têm menos de 2 salários mínimos, né? Declarando que a grande maioria deles tem apenas um salário mínimo. Você acha que essa condição, essa baixa condição financeira, ou ela decorre na baixa informação que eles têm do auxílio reclusão? Bastante interessante a colocação, só que eu trago a informação que a grande maioria dos presos que se encontram ali, quase 80%, eles eram baixa renda. A pesquisa foi realizada da seguinte forma: no que diz respeito a identificar o que seria baixa renda, eu dividi em 3 escalas, até um salário mínimo, entre 1 e 2 salários mínimos e acima de 2 salários mínimos. E o que seria baixa renda, na época da pesquisa, seria o correspondente a R$ 1.364,43 como referencial de contribuição previdenciária. E aí foi feito o seguinte: fiz a pesquisa, até um salário mínimo está abrangido por esse valor. Entre 1 e 2 salários mínimos, foi feita a entrevista pessoal e aí foi filtrando aquelas pessoas que foram dando os valores. Aí eu recebo 1.200, aí foi feita a análise. Acima de 2 salários mínimos, não era feita a análise. Contudo, o baixo poder aquisitivo, ele não tem diretamente uma relação com a falta de informação. Por quê? Porque a falta de informação é justamente o contexto de não orientação pelos entes públicos sobre aquele direito. Tanto é que tem a doutora Alessandra Pacheco, ela realiza uma pesquisa em Juazeiro, na Bahia, que trata de uma relação não do baixo salário, mas de nível de instrução, em que trata que o nível de instrução não tem uma relação direta com o conhecimento sobre o benefício. Só que essa pesquisa que ela realizou foi feita com os presos criminais. Então, eu trazendo para a nossa realidade, que são os presos civis, eu mostrei também que não existe uma relação em nível de instrução, em nível de poder aquisitivo, com o conhecimento do benefício auxílio reclusão. Agora, será que existe uma relação entre essa visão que a população tem, né? Essa questão social do preso que está recebendo ou da família que está recebendo um amparo? Será essa relação de como a população vê isso e o fato pelo qual isso não é divulgado para o preso, a questão do direito ao benefício? Será que tem essa relação? Quer dizer, a população vê dessa forma, existe esse preconceito. E aqui a gente prefere não divulgar isso. Será que existe? Infelizmente, eu entendo que não existe também essa relação. Porque o que falta é um trabalho de conscientização por parte do governo, do Estado e da própria sociedade em divulgar a real finalidade desse benefício. Esse benefício, ele busca, como já foi dito, suprir a carência material das famílias desses presos. Contudo, a fim de buscar esse benefício, há necessidade de preenchimento de requisitos. Não é simplesmente o cara ser preso, a pessoa ser presa, que ele terá direito ao benefício. Necessariamente, existem requisitos. Entre eles, nós temos requisitos. Primeiro, a baixa renda. Depois, estar preso. Inclusive, com a lei de 13.846 de 2019, ela restringiu direitos sociais importantíssimos. Ela mitigou. Por quê? Até a promulgação dessa lei, uma simples contribuição, o preso contribuir uma única vez, ele teria direito ao benefício. Com essa lei, passou a exigir, no mínimo, 24 contribuições previdenciárias a fim de que possa
buscar esse direito. Então, o que é que acontece? Eu entendo que falta um trabalho de conscientização, um trabalho de busca de informação, a fim de que fazer um trabalho de que a sociedade tenha conhecimento desse benefício, bem como os presos também tenham conhecimento a fim de buscar esse direito. Perfeito. Professor Washington, por favor, faça uma questão para o Bona. Se me permitir, Bartolo, eu queria até só complementar um pouquinho esse ponto anterior, né? É porque, assim, há um preconceito, porque a gente pensa que é o preso que recebe. Primeira coisa, quem recebe é a família. Segundo aspecto, não é qualquer tipo de preso, é o preso trabalhador. Qualquer um de nós é sujeito a um determinado dia cometer uma bobagem e você está ali trabalhando. E aí, num final de semana, bebeu um pouco a mais no bar, houve uma discussão e acabou sendo recluso. É para esta pessoa, um trabalhador que cometeu um erro na sua vida, é que o auxílio reclusão é devido. Não é para o criminoso profissional. Porque o criminoso profissional, aquele que às vezes a população pensa que é para ele que está o auxílio reclusão, aquele nunca trabalhou nem vai trabalhar na vida. Então ele nunca vai ter acesso a esse tipo de benefício. Desculpa, até porque é realmente uma coisa... Mas isso é muito importante ser colocado, né? Colocado assim de forma clara, porque as pessoas imaginam, né? Porque as pessoas também não têm informação, né? A própria população não tem informação, acredito, né, de maneira geral, de quais são os requisitos, quais são os critérios. Isso aí que o professor Walsh está fazendo, né? Está falando. Eu acho muito importante ser colocado dessa forma, até mesmo para a gente fazer com que as pessoas entendam um pouquinho melhor. Com certeza. Agora, no que diz respeito à pergunta, eu vejo assim, voltando à questão do preso da prisão civil, né, que é aquela pessoa que vai preso somente porque o quê? Ele deixou de pagar a pensão alimentícia, né? E aí ele vai preso. Nesse aspecto, e conjugando com a reforma da Previdência agora, a emenda constitucional 103, onde houve uma redução do valor do auxílio reclusão. O auxílio reclusão antes poderia até ser um pouco maior do que o salário mínimo. Agora ele é exatamente do valor do salário mínimo, independente do salário de contribuição. Então eu queria que você conversasse um pouco sobre essa obrigação alimentar da prisão civil e o descumprimento, e por isso que ele foi ficar recluso, porque descumpriu a pensão, e como fica a questão dos filhos que de repente tinham uma pensão superior a um salário mínimo e vão receber só um salário mínimo. Bastante interessante a colocação e quero agradecer sobre a complementação anterior feita de forma bem clara e objetiva. No que diz respeito ao preso civil, é interessante que antes da emenda constitucional poderia ser os valores acima de um salário mínimo e atualmente fixou-se a um salário mínimo. Apesar de o valor ter sido fixado em um salário mínimo, nós constatamos que 80% dos presos, quando foram recolhidos ao sistema carcerário, eles encontravam-se desempregados e, em sua grande maioria, não encontravam-se pagando a devida pensão alimentícia. Então, o simples fato de receber um salário ou mais de um salário, em tese, não iria influenciar diretamente na concessão, na manutenção daquele benefício, daquela pensão alimentícia. Já, em contrapartida, a concessão do benefício seria uma forma de, inclusive, auxiliar aquelas crianças que não estavam recebendo o benefício, a pensão alimentícia. Por quê? Porque dentre os beneficiários estão justamente os filhos. Então, antes da prisão, eles não recebiam nada. Em regra, não recebiam nada, porque estavam desempregados, poucos pagavam as pensões. Com o auxílio reclusão, parte desse benefício, inclusive, vai para as crianças. Pode auxiliar no pagamento dos alimentos dessa criança. Então, é um ponto bastante interessante que poucas pessoas deslumbram esse ponto de vista. Porque simplesmente só pensam, como o senhor mesmo já colocou, que o benefício vai apenas para o preso. E não é, vai para os seus familiares. Inclusive, aquela criança que deu causa ao não pagamento da pensão alimentícia daquela criança, que deu causa à prisão daquele interno.
Ótimo. Nós temos aqui sempre um desejo, uma vontade de extrapolar um pouco, né, além do que é dito teoricamente ou dentro do trabalho e levar um pouco para a realidade essa questão que a gente discute. Eu queria pedir licença ao nosso expositor, Bona, e perguntar aos nossos convidados, uma opinião deles, sobre os desdobramentos se não tivéssemos esse tipo de auxílio-reclusão no país, não tivéssemos essa previsão legal e esse auxílio-reclusão. Queria saber a sua opinião primeiro, Eduardo. Bom, o auxílio-reclusão é muito importante, mas é importante também ressaltar que a grande massa dos trabalhadores brasileiros não tem um trabalho formal. Não só aqueles que vão para o sistema prisional. Essa é uma questão. Então, como o professor Washington ressaltou, a grande maioria das pessoas, e a própria pesquisa coloca, são muito poucos dessas pessoas que sabem do benefício que solicitam o benefício. Bom, dos trabalhadores brasileiros, um ínfimo de trabalhadores brasileiros tem o emprego formal. Dos trabalhadores brasileiros que têm emprego formal, poucos desses trabalhadores vêm a delinquir, mas dos que vêm a delinquir ainda tem um dado que a gente vai extrair. Daqueles que vêm a delinquir, poucos sabem que podem solicitar o auxílio-reclusão. Então nós chegamos na pesquisa do Bona. Daqueles que vêm a delinquir e solicitam o auxílio-reclusão, eles ainda passam pelo trâmite burocrático de não conseguir o auxílio-reclusão em razão da demora do sistema previdenciário. Puxa vida. Washington, por favor. Ótima pergunta, né? Eu acho que casa bem com a pesquisa colocada. Esse é um grande ponto, né? Porque, assim, qual é o objetivo da prisão? O objetivo da prisão é ressocializar aquela pessoa que delinquiu, que perdeu o senso num dado momento, ou mesmo que tem algum tipo de ímpeto e vai ali para ter um tratamento, vamos dizer assim, para se ressocializar. Muito embora todos nós sabemos que os nossos presídios não estão cumprindo esse papel. Agora imagine, se além disso, se além de você ter de ficar no presídio, além de você perder o emprego, muito se era empregado, por ser preso, muito provavelmente acaba perdendo o emprego, aí vai chegar em casa, a tua família, que já passava dificuldade, está passando por uma dificuldade ainda maior. Veja que nós estamos praticamente que empurrando essa pessoa novamente para a criminalidade. Então o auxílio-reclusão, ele tem muito esse sentido. É aquela velha história, o pai, a mãe, né, fez uma bobagem, mas não vamos permitir que os filhos façam. O pai e a mãe perderam ali num dado momento, tiveram um problema e acabaram delinquindo, mas vamos dar as mínimas condições para que aquele filho, para que aquela filha, até mesmo para a mãe que ficou em casa ou o pai que ficou em casa, não tenha a necessidade e que possa pensar em algum momento em delinquir. Esse é o grande problema. Agora me permita só mais um pouquinho, voltando à questão da educação previdenciária, talvez esse seja um dos maiores problemas do Brasil. E a gente não está falando, e a pesquisa mostra isso, quando ele vai por faixa de renda, e mostra que independente da faixa de renda, há um desconhecimento. Sim. Pessoas do nosso mundo, colegas advogados, colegas professores, se você perguntar, eles não têm a mínima noção de todos os benefícios que o INSS proporciona. O nosso sistema de seguridade social é porque a gente só vê o copo meio vazio, não vê o copo meio cheio. O nosso sistema de seguridade social tem todos os seus problemas, está atrasado, demora, é burocrático, mas não existe, eu não tenho conhecimento no mundo de um seguro social tão completo. Como você vê, estamos discutindo aqui, que foi a pesquisa maravilhosa, onde você está discutindo o auxílio-reclusão. Não conheço em outro local que exista essa previsão. E nós temos isso e temos que difundir isso. E parabéns à TV Justiça por sempre abrir esse espaço. Bom, fantástica a discussão, muito boa. Eu pergunto ao Bona, tem intenção de transformar o trabalho, a dissertação, em um livro, uma publicação? Sim, tenho sim. Se Deus me permitir, até o final do ano, eu estarei concluindo a formatação da pesquisa, a fim de transformá-lo em livro. Ótimo.
Parabéns pelo trabalho, pela coragem e também parabéns a todos, né, pelo debate aqui, que foi muito importante, muito bom. O Academia fica por aqui, você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.